Assim diz a palavra de Deus para nós. Nova tradução da linguagem de hoje diz assim: o Senhor perdoa todos os meus pecados, Ele cura todas as minhas doenças. Ele, o Senhor, salva-me da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. E o último verso, de número 6, diz assim: o Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Amém. Glórias a Deus. Então, quando a gente vai falar sobre esses vícios que são muitas vezes causados por traumas, a gente entende que nem todas as pessoas traumatizadas elas se tornarão dependentes, mas que todos os dependentes passaram por traumas. Então vou falar devagar para que você possa entender essa diferença. Todas as pessoas que são dependentes, elas tiveram traumas terríveis, traumas diversos, mas nem todos que vão ser traumatizados vão se tornar dependentes. E quando a gente fala de vício, interessante, e para a gente ficar atento, que quando a gente fala nessa palavra, e essa palavra vem à nossa mente, dá a impressão que são aquelas drogas ilícitas. Mas não, muitas coisas podem se tornar vício. Quando a gente não está com uma vida de equilíbrio, de domínio próprio em relação aos conceitos, aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus, qualquer coisa, qualquer situação, algo pode se tornar vicioso nas nossas vidas. Algo que a gente imagina que não tinha como se tornar um vício e pode geralmente ir acontecer de se tornar um vício. Então, tudo na nossa vida, se a gente não tiver equilíbrio, domínio próprio, vai poder se tornar um vício. E então eu começo a te convidar nessa hora para que as coisas que vão ser ministradas desse altar para você, você não tome como ofensa, mas muitas vezes você vai precisar entender que a palavra de Deus ela é confrontante. Ela vai nos confrontar naquilo que a gente precisa urgentemente abandonar, naquilo que a gente precisa renunciar. E dentro dessa principal renúncia está o nosso orgulho. Ele é a raiz de todos os demais pecados. Foi através do orgulho, eu já falei isso, vou repetir, de que nós estamos na situação de pecadores. O orgulho, ele entra no coração de Satanás, ainda quando ele estava como um anjo de luz ali nos céus, e ele queria se tornar maior e melhor do que Deus, e Deus destitui ele do cargo, da posição, da onde ele estava, e ele faz a mesma coisa com Eva, e lá aquele instinto, aquele espírito de orgulho adentra nela, e toda a humanidade sofre e vai passar por esse dilema e essa situação pecaminosa chamada orgulho. Orgulho. Eu até conversando com minha esposa nesses dias, falei que muitas vezes a gente quer falar algo para alguém e a gente diz assim: eu me orgulho de você. Eu falei, bora evitar essa palavra, porque no nosso português ela não é legal. Então bora dizer assim, ó, eu honro, eu fico muito alegre, fico regozijado por causa dessa situação. Para mim isso é uma honra. Então é vital usar essa palavra orgulho, porque ela conota no nosso português algo que não é bom quando a gente está falando de libertação de traumas. É claro que todas essas atividades que podem se tornar viciantes vai ser de acordo com a nossa submissão àquilo que a gente está sendo subjugado, assim a gente pode dizer, ou aquela submissão nossa àquela situação, aquilo que está nos tornando dependentes. E muitas vezes a dependência ela não é química, ela é uma dependência biológica, ela é uma dependência física, ela é uma dependência emocional. Quantas pessoas não são dependentes emocionais das outras, precisam ser bajuladas, tapinha nas costas, precisam ser admiradas, precisam estar em evidência, precisam e necessitam de elogios constantes. Eu não estou trabalhando aqui com as questões de autoestima ou baixa autoestima.
É claro que a gente precisa liberar palavras de bênção para as outras pessoas. Nós temos um manancial rico, uma fonte de vida. Quando a gente libera uma palavra boa, uma palavra de elogio para as outras pessoas, muitas vezes ela vai melhorar essa estima para que ela possa avançar. E nós temos que proclamar as boas novas. E nas boas novas existem palavras que vão nos animar, nos alegrar. O próprio Deus é um Deus que vai trazer muitas palavras na Bíblia para que a gente possa guinar, que a gente possa amadurecer, que a gente possa aumentar o nosso patamar espiritual e muitas vezes nos dá força através dessas palavras. A Bíblia é recheada de palavras de autoestima e a gente precisa ouvir, mas eu falo daquela pessoa que está desequilibrada, ela está esperando sempre um elogio, está querendo sempre algo para que ela possa se sentir prazerosamente bem, e daí já é algo que foi um trauma que aconteceu, que agora ela está dependente dessas coisas. Existem dependências psicológicas, dependências que não muitas vezes está relacionada, principalmente com nós que somos cristãos, crentes em Jesus Cristo, não são drogas ilícitas, mas são coisas que aparentemente seriam listas boas, mas se tornam problemáticas, elas se tornam algo viciante. Ela é aquilo que nos leva à dependência. E aí então a gente precisa ficar atento, porque a dependência vai se manifestar no comportamento de muitas pessoas. Diga-se de passagem, se a gente não andar vigilante, essa dependência vai fazer com que a gente tenha comportamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E então a gente vai em busca desse prazer momentâneo, a gente vai ao encontro dessa liberação desse prazer, dessa satisfação pessoal, e essa satisfação em si, esse ego exaltado, isso que tem que estar centralizado em nós, vai tirar a beleza, a glória e vai roubar essa glória de Deus com essa autoexaltação, essa autoglorificação, e acaba sendo ídolo. E é por isso que Deus quer nos curar dos nossos traumas, porque toda vez que o trono de Deus é substituído por qualquer outro altar nas nossas vidas, que não seja Ele completamente, então isso é idolatria. E quando a gente quer e deseja essas coisas intensamente, muitas vezes a gente perde o controle, ou as pessoas não conseguem evitar aquela situação desencadeante, que na neuropsicologia a gente chama de gatilhos, os gatilhos mentais, aquelas coisas que estão lá na nossa mente, como se fosse uma tatuagem, ela vai ficar marcada na nossa mente, nessas ligações neuronais, e mais dia ou menos dia ela vai ser despertada, ela vai ser ativada por causa do trauma, a ferida que está lá no subconsciente, que não foi liberto disso. E nós, como seres humanos, e temos um organismo vivo que tem química, biológico, que tem hormônios, que tem substâncias, vai liberar algumas desses hormônios e vai requerer algo nosso. E Deus colocou isso tudo porque é bom sentir prazer, satisfação, a gente comer uma boa comida e a gente se sente feliz, a gente se sente alegre, a gente libera substâncias do prazer, da felicidade, e isso é bom. Não estou dizendo que é ruim, mas imagine agora a pessoa que é glutã, que ela come muito e ela come a mais do que era necessário. E esse trauma que está lá no subconsciente, que ela não sabe, está fazendo com que ela tenha glutonaria. E depois vem a obesidade e o Covid não vai liberar isso. Então a gente precisa estar vigilante com essas coisas. É lógico que eu falo do Covid, é porque é o que a gente está vivendo. E eu não estou falando que também toda pessoa obesa é glutã, mas a gente precisa ter um equilíbrio, né? A gente sabe que por estudos existem pessoas que são obesas porque são questões hormonais, mas outras também são descontrole alimentar. E a gente precisa ir atrás dessas causas, porque quando a gente trabalha, a gente quer ficar liberto dos nossos traumas, não adianta a gente ir nas consequências, não adianta a gente julgar o outro, porque imagine
que existem vícios que muitas vezes estão nas nossas vidas e a gente não está percebendo, mas eu creio que o Espírito Santo está te mostrando a partir de agora essas coisas. Então não tome nada que eu estou falando para você como ofensa, mas aquilo que é a palavra de Deus para a nossa cura, porque eu creio que a Páscoa cristã vai chegar no mês que vem e a gente vai estar num outro patamar espiritual, porque Deus está mudando a nossa sorte nesses dias. Amém, queridos? Amém, queridas? Então muitas consequências negativas e os desdobramentos ruins acontecem como resultado, né? Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que a gente semeia, a gente vai colher na proporção da nossa semeadura. E muitas vezes coisas que estão no passado, que não foram evitadas, que não foram libertas, que não foram curadas, que não foram sanadas, elas vão repercutir nos nossos dias de hoje. Então, eu já começo a pedir a você que as suas sementes, a partir de agora, as nossas sementes, elas sejam sementes que produzam frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, para que lá na frente a gente possa colher 30, 60 e 100 por um para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Então tudo que a gente vai fazer, quer comer, quer beber, tem que ser para a glória de Deus. Então toda vez que a gente pensar a respeito dessas questões e a necessidade que a gente tem de liberar essas substâncias, serotonina, epinefrina, dopamina, a gente vai precisar, tem outros também, outros hormônios, mas esses são os principais desencadeadores dessas questões relacionadas com sensações de prazer, de satisfação. E a gente precisa estar atento, porque a gente vai ter que ir de encontro a essas questões. E não é fácil a gente ir de encontro se a gente não estiver cheio da presença da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus é libertadora. A Bíblia diz em João 8, 32 e 36: se conhecereis a verdade vos libertará. Se realmente você crê que Jesus Cristo liberta, Ele vai libertar. Jesus Cristo, Ele é poderoso para nos libertar. Glória a Deus por isso. Então nessas práticas de vício vai acontecer muitas delas com pecado. A pessoa ela não consegue evitar aquilo. E então a gente precisa entender e olhar para o outro com um olhar de compaixão. Não é sem paixão, é compaixão. Porque existem muitas pessoas que estão traumatizadas. Diga-se de passagem que nesse tempo de pandemia que aumenta violências diversas, inclusive violência social. Violência social. A gente é proibido de comprar os alimentos que a gente gosta. Isso é um trauma. Imagine você com vontade de comer um chocolate e no supermercado diz, não é essencial. E você não pode comer seu chocolate. Rapadura e farinha é essencial. Caviar e suco de frutas não é essencial, mas para os juízes possa ser que seja essencial isso. E eu estou falando essas coisas porque a gente pode ver que existem outros tipos de violência, que não somente a violência física, existem violências emocionais. Quantas vezes a gente ouviu palavras e palavras foram liberadas para as nossas vidas que nos deprimiu, que nos humilhou, não humildade na presença de Deus, mas fomos humilhados em relação a estar para baixo. Quantas vezes a gente passou por situações que nos traumatizaram. Então, quando as pessoas sofrem diversos tipos de violência, ela foi assaltada, então ela fica com medo de tudo e de todos, olhando para trás, com síndrome do pânico. São diferentes tipos de violências que podem desencadear traumas. Mas quando a gente entende que é necessário se arrepender verdadeiramente, a gente já dá um passo muito grande para ser curado pela palavra de Deus. A gente dá um passo muito grande quando a gente olha para nós mesmos e percebemos o quanto precisamos de Deus. E um dado importante é que a maioria, a grande maioria, quase a totalidade das famílias hoje no mundo, as famílias não têm preparo, elas estão carentes e despreparadas para lidar com essas situações de traumas, porque é ali na família que acontecem essas situações, é na família que deveria ser restaurado.
Mas as famílias, por pouco conhecimento da palavra de Deus, por pouco tempo de qualidade em oração, por quase nenhum tempo com Deus, em relação à leitura da palavra, à reflexão, ao estudo, à oração, a jejum, ela começa a ficar fragilizada. E Deus que criou a família, tudo vai estar relacionado com a família. E os desgastes, eles começam do lar, da casa para fora. O desgaste começa de dentro para fora. Porque Satanás sabe que uma família fraca, uma família que não está fortalecida, uma família disfuncional, certamente é uma igreja cheia de problemas, uma igreja completamente doente, e ela vai gerar consequências para a cidade, ela vai gerar consequências para a nação. Então, uma família doente é uma nação doente. Uma família corrupta é uma nação corrupta. Uma família imoral, uma nação imoral. E Deus está restaurando famílias, porque Ele está voltando ao princípio de todas as coisas. Deus constituiu a família e Ele está trazendo cura para as famílias, em cima daquela palavra que diz assim: converterei os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E a cura está chegando na nossa nação e na nossa família. E Deus quer que aconteça essas curas na minha e na sua família. E por isso que Ele tem que nos libertar dos traumas, porque Ele decidiu nos libertar e agora precisamos corresponder a esse amor de libertação. Amém? E aí a gente vai ter que perceber que essas famílias que não estão preparadas para cumprir essa árdua missão, elas não se tornam um instrumento de cura e libertação. Mas Deus está convocando as nossas famílias nesses dias para a gente se tornar famílias que possam libertar e curar nações para a glória e louvor do nome dEle. Aleluia. Abra aí 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo de número 1. 2 Timóteo 3, 1. Lembrem-se disto: nos últimos dias haverá tempos bem fáceis, tempos difíceis. Lembrem-se disso. Nos últimos dias, 2 Timóteo 3:1, haverá tempos difíceis. Então, se você está enfrentando essas situações todas, você está vendo como é que está uma questão moral e ética na nossa nação. Se você está percebendo que as coisas estão ficando piores, é porque está chegando a volta de Cristo. Os dias são difíceis para que se cumpram as Escrituras. E dias difíceis são dias trabalhosos, dias maus. Não são dias fáceis, dias que tudo vai dar certo, dias que as pessoas vão gostar de família, vão amar família, vão viver em família. Não são dias que vão respeitar o Evangelho de Jesus Cristo. Não são dias que não vão perseguir a igreja do Senhor. Muito pelo contrário, são dias que as mentes vão estar cativas, não a mente de Cristo, mas dominadas pelo engano, pela mentira, pela falácia, pela apostasia, pela heresia, pelo egoísmo, pela soberba, pela altivez, pela ganância. Dias que vão acontecer violências diversas, e nessas violências diversas, queridos, nós estamos vulneráveis a essas coisas, mas a palavra de Deus diz: debaixo da asa dele a gente está protegido. Porque se a gente estiver na palavra, andando com Deus, ainda que esses dias sejam ruins, maus, Deus está conosco para nos livrar
e nos libertar do mal. Então vão existir feridas na alma, e essas feridas na alma, elas são possíveis de causar diversas doenças, doenças físicas, doenças na alma. Elas podem se projetar, psicossomatizar para o físico. Na grande maioria das vezes, são feridas que não foram tratadas no passado. E as pessoas que são traumatizadas, que vivem com esses vícios, com essas dependências, com essas lacunas no passado, elas têm crianças feridas em adultos dos dias de hoje. E elas vão reproduzir muitas vezes esses traumas, elas vão reproduzir essas lesões sofridas, essas feridas, num padrão de comportamento errado, pecaminoso. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20, no versículo de número 5, na parte B. Êxodo 20, volte lá para o Pentateuco, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20, versículo de número 5. Olha o que diz a palavra na parte B desse versículo. Eu castigo aqueles que me odeiam. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. É amaldiçoado a terceira e a quarta geração, pessoal. E aqui a gente não está trabalhando com maldição familiar, nada disso. A gente está falando sobre traumas que eles são refletidos para a vida da frente, para as gerações futuras, como um padrão de comportamento reproduzido para as gerações na frente. Coisas que nossos bisavós, avós, pais foram traumatizados, viveram e foram feridos. E eles começam a ter comportamentos em família, que as crianças vão vivenciar esses comportamentos. E por não entender que isso foge da palavra de Deus, é um comportamento muitas vezes errado, pecaminoso, e gera traumas. Então, uma mulher traumatizada com violência dentro de casa, abandonada pelo esposo, ela vai ficar descontrolada, ela vai ficar insegura. E muitas vezes esse marido ele vai sair de casa, ele vai tomar outro rumo e vai abandonar os filhos. Então essas crianças vão nascer com problemas, vão viver problemas. E essas mulheres vão partir daí, muitas vezes ficar nervosa. E essa situação vai ser reproduzida para os filhos, e os filhos foram traumatizados, e aí vão passar isso de geração em geração. Falei o que está mais acontecendo nos nossos dias de hoje, quando se fala de lockdown, pandemia, ter que viver dentro de casa com a família, os conflitos do casal, da família em si, e que tem gerado esses tipos de violência. Aumentou mais de 200% a violência na nossa cidade em relação a essas questões. Nossos irmãos que trabalham na Maria da Penha como policiais que digam. Então não é fácil. Olha que agora o comportamento está sendo reproduzido geracional. Então o que é que eu quero estimular a você, instigar você a pensar? Toda vez que você tiver um comportamento, ou for se exceder em um comportamento que não é um comportamento que está em Efésios capítulo 5, versículo 21, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio, que não for do fruto do Espírito, você pense que tudo isso vai ter uma consequência geracional.
para a terceira e quarta geração, para 600 anos, pessoal. Misericórdia. Então, imagine que eu tenho 60 anos. Vezes 10, 600. Então eu estou com um comportamento que foi do meu bisavô. Acabou tudo isso na cruz de Cristo. Cristo me libertou para a luz entrar na minha família e acabar com tudo isso e a gente tomar posse da palavra de Deus para não se repetir essas coisas. E aí a decisão tem que ser minha. E por mais que a gente se esforce, a gente não consegue evitar algumas coisas, porque o nosso padrão de intimidade com o Espírito Santo está defasado, está fragilizado. A gente vai precisar mudar o nosso padrão de qualidade com Deus. E a gente vai ter umas dicas nesses dias a respeito disso nas ministrações. E eu conto com sua presença no domingo que vem, porque é uma sequência que a gente precisa estar atento. E a gente tem uma semana para poder praticar. O que aconteceu na primeira semana, a gente colocou em prática, vimos para a segunda semana e assim sucessivamente. E se você colocar logo em prática a palavra de Deus, eu creio na tua cura por completo. Amém? Então, diante de todos esses prejuízos que os traumas geram para a vida das pessoas, é necessário que a gente busque ajuda, pessoal. Se a gente está sentindo algo, a gente precisa buscar ajuda. Se a gente percebe que a gente está com feridas, a gente precisa de ajuda. E essa ajuda vai fazer com que a gente ressignifique a nossa vida, uma significância, um significado novo em cima daquela situação que a gente viveu. Ressignificar, um significado novo a partir de uma experiência ruim. O que a gente aprende daquela experiência ruim? Como a gente pode amadurecer em cima dessa experiência ruim? E como a gente vai estar no dia de amanhã para que não se repita essa experiência ruim e para que a gente não reproduza coisas que não são edificantes e que não são viáveis para o reino de Deus. Então, essa ressignificância das experiências negativas são importantíssimas. Abra sua Bíblia em Isaías 41:3. Vá lá para o profeta maior, aquele que mais falou de Jesus Cristo em toda a Bíblia. Capítulo de número 41, versículo de número 13. O profeta, ele fala muito de Cristo no Antigo Testamento. 41:13. Quando a gente fala de ressignificar as experiências negativas, olha a palavra que Deus libera para mim e para você. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Vamos ler novamente. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não tenha medo, pois eu os ajudo. Deus está conosco para nos ajudar, queridos. Imagina a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, do Onipotente, de toda a ciência está nele. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele diz para mim e para você: olha, eu sou o Deus de vocês. Não temas, porque eu sou contigo para te ajudar. Então a ajuda muitas vezes não está nas pessoas, ainda que Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Simão Cirineu estava a paisano, Jesus passando para ser crucificado, e no caminho do Gólgota, Jesus cai, a cruz pesada, ele exausto, machucado, ferido. E Deus
toca no soldado romano, no sentido de dizer: olha ali o homem para poder ajudar o meu filho. E Simão Cirineu é constrangido pela guarda romana para ajudar Jesus. Então toda vez que a gente cai, que a gente está abatido, que está fragilizado, que está ferido, Deus vai levantar pessoas para poder nos ajudar. Mas o próprio Deus diz para a gente: eu vos ajudo. E como é que Deus pode nos ajudar? Através da cura que vem da palavra dele. A palavra de Deus é curadora. E claro que a gente vai precisar muitas vezes de profissionais, de psiquiatra, de psicólogo, tomar medicação controlada, sim. Terapias, psicoterapeutas, terapeutas. Mas lembre-se que esses profissionais também são seres humanos e eles podem estar com mais traumas que a gente. E a nossa confiança e o nosso depósito não pode estar na medicação, na pessoa, mas nossa confiança tem que estar no Senhor, nosso Deus. E Deus vai usar Simão Cirineu para carregar, sim. Mas Jesus não estava com esperança em Simão Cirineu. Ele estava com a esperança em Deus, o Pai dele. Então os profissionais também têm suas limitações. E eles vão nos ajudar, vão prescrever, vão nos consultar, vão fazer terapia, e a gente vai levar a palavra. E a gente vai fazer uma troca. E tenha certeza que todos vão ser curados. E se eles foram cristãos, pastor, melhor, mas saibam que também são seres humanos, eles têm limitações para algumas coisas. Mas é importante que a gente busque essa ajuda. E muito mais daqueles que conhecem a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, que têm intimidade com o Espírito Santo. A palavra de Deus é uma verdadeira fonte de cura e libertação para mim e para você, para as nossas vidas, para as vidas de toda a humanidade, para aquele que crê. 1 Pedro 2,24. Vamos lá para o Novo Testamento, 1 Pedro 2,24. Depois de Tiago, e antes de 2 Pedro, lógico. Você crê que a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a cura e libertação? O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos deles, vocês foram curados. NTLH, essa tradução está próxima. Eu gostei muito dessa tradução aqui para ministrar sobre traumas. Jesus levou todas as nossas dores e enfermidades na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos viver uma vida separada, uma vida correta, digna. E os ferimentos dele nos gerou cura. Aleluia. Se você crê, você vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida, na sua família, na nossa nação. E agora tem um detalhe: muitas vezes a cura, ela não vai acontecer de imediato, como um flash. Muitas pessoas não vão ser curadas, não porque Deus não queira, ou que Deus não pode, ou porque Ele tem alguma limitação de curar com um milagre na mesma hora. Mas Deus deixa muitas das vezes acontecer uma cura processual. Porque se Ele está trabalhando no nosso orgulho, e a cura foi instantânea, no outro dia a gente abandona Ele. Estou sendo sincero com você. Se lembra dos 10 leprosos, que a cura foi imediata? Ah, mas eu sou aquele que volto e continuo com Jesus, mas tem 9 que não. Então, se hoje nós estamos aqui na igreja com 100 pessoas, e
Imagine aí 90 não congregar mais a partir de amanhã porque foi curado. Está entendendo? Então, Deus, que está como um pai zeloso, cuidador, amoroso, Ele vai fazer e deixar a cura ser processual para que Ele trabalhe no dia a dia conosco e essa libertação aconteça processualmente para chegar na marca principal, no ponto-chave, no alvo, que é o nosso orgulho. O orgulho de quê? De não reconhecer que está doente, que está traumatizado, que está lesado, que precisa de ajuda, de cura. De muitas vezes não investir tempo de qualidade na palavra de Deus e querer que as coisas aconteçam da noite para o dia. De não ter mais tempo de oração no secreto com o Senhor. De passar o dia todo ouvindo louvor, mas incapaz de refletir na palavra e estudar a Bíblia. De não se envolver com as coisas de Deus, porque acha que de domingo em domingo, e o lockdown foi muito bom, porque agora a igreja não funciona mais dia de semana, ou não está com os horários adequados, e aí eu só vou de domingo em domingo, e assim eu já me torno crente para a salvação. Isso é salvação, mas e a libertação dos traumas? Então Deus não quer mais crentes cheios de mazela, cheios de preconceito, corruptos, imorais, adúlteros do Evangelho. Deus não quer mais crentes idólatras, rebeldes. Deus quer um povo separado, santificado, que testemunhe do Evangelho da salvação, que reflita para as nações, que salgue os ambientes, que seja luz para o mundo. E é por isso que Ele está nos trazendo essa palavra libertadora nesses dias. Então, essa cura que vai acontecer processualmente, a gente precisa pensar como uma jornada que nós começamos há 3 semanas atrás, e a gente está numa jornada de glória em glória para alcançar a salvação em Cristo Jesus. E esse processo, queridos, vai envolver humildade. Humildade. Deus está trabalhando na nossa humildade, porque ela subjuga o orgulho. Satanás vai instigar o nosso orgulho, mas Deus vai trazer a palavra que nos torna humilde. E essa humildade vai fazer com que a gente reconheça as nossas feridas. Vai fazer com que a gente entenda que precisamos de ajuda. Vai nos direcionar para um alvo de ânimo e uma certeza, uma convicção. Isso se chama fé na palavra de Deus. E Salmo 107, 19 e 20 vai expressar mais ou menos isso que a gente falou. Salmo 107. Se a Bíblia não for de estudo, vai estar mais ou menos no meio da Bíblia. Versículos 19 e 20. Seriam os versos na realidade. Cento e 107. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus o livrou das suas aflições. E glória! Quando a gente está aflito e a gente clama, Deus nos livra das aflições. No mundo teremos aflições, mas Jesus venceu o mundo e nós somos mais do que vencedores nele. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. É maravilha! Ele nos curou e nos salvou da depressão, da ansiedade, dos transtornos, dos nossos traumas, através da palavra. É a palavra que é geradora de vida. É a palavra. Essa palavra é poderosa.
ela é poderosa. E vivendo essa palavra, como é que a gente percebe que a gente pode ser liberto desses nossos vícios causados pelos traumas? É claro que essa semana a gente vai começar a identificar os nossos traumas. Quais são as nossas feridas realmente? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos mostrar. E muitas vezes a gente vai precisar liberar perdão para nós mesmos. A gente não está aceitando a cura porque a gente não se perdoou do fracasso do passado, da derrota que aconteceu, do insucesso, porque a gente está olhando para o mundo e eles estão competindo, eles estão disputando, eles estão tendo sucesso, eles estão tendo seguidores, eles estão crescendo. Mas Deus não nos chamou para nada dessas coisas. Deus nos chamou para estarmos com Ele e sermos salvos para sempre em Cristo Jesus. E aí muitas vezes a gente está precisando se perdoar, porque a gente teve uma decisão errada, fracassou, não recebeu aquilo como um aprendizado para ressignificar a vida, e agora precisa se perdoar, auto-perdão. Muitas vezes a gente não perdoou Deus. Como assim? Aconteceu situações que Deus permitiu para que a gente chegasse aqui e termos maturidade para ajudar as outras pessoas. E aí a gente começou a questionar por que Deus permitiu isso e por que o Senhor deixou aquilo. E foi o Senhor que, mais do que se queixa o ser humano dos seus próprios pecados. E aí quando eu falo perdoar a Deus, significa que a gente precisa entender a palavra e saber que tudo aquilo aconteceu por causa de nós mesmos, não por causa de Deus. Deus não queria. Muitas vezes não fomos nós, foi uma situação externa que veio para nós. Mas a gente também foi atingido. A gente está numa nação e estão acontecendo situações críticas. A gente não tem nada a ver diretamente com isso, mas indiretamente a gente, em 2002, votou no cara. Só que a gente semeou abacate. E aí demorou 19 anos para o abacateiro crescer. E agora é época de abacate. Enquanto não acabar todo o abacate. Quem plantou feijão foi 3 meses. Mas a gente semeou abacate. Foi luto. E quando a gente está muito orgulhoso, achando que tudo pode, olha o que o orgulho faz. Agora está tudo voltado para a gente, já deu tudo certo, nós somos poderosos mesmo. Aí Deus pega e manda o exército do inimigo ficar nas trincheiras, sitiando a cidade. Se a gente se converter dos nossos maus caminhos, se arrepender, 2 Crônicas 7,14, o inimigo vai se confundir, eles vão brigar entre eles e a gente não vai precisar de nada, porque a vitória já é nossa e Deus já nos deu a bênção nessa guerra. Agora, se a gente não entender as coisas de Deus, se a gente não conhece a Bíblia, não conhece os livros históricos, a gente vai começar a brigar, afrontar, colocar coisa na internet, ficar disputando política. Deus não nos chamou para isso. A gente vai guerrear nas hostes espirituais através de oração. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É claro que Deus vai usar pessoas para que o nome dele seja glorificado, mas o papel da igreja é orar, neutralizar a ação do inimigo, mas só pode neutralizar a ação da soberba do inimigo com a nossa humildade, porque se a gente estiver no pecado de orgulho, Deus abate os soberbos, e aí abate tanto o inimigo quanto a gente. Então é uma guerra sangrenta, e possa ser que eles invadam e tomem a nação, tome a cidade porque estão sitiando, porque é tempo da igreja se arrepender dos pecados.
Jesus tinha 12 apóstolos. O Evangelho chegou para mim e para você nesses dias. E a gente está fortalecido por causa daqueles homens que muitas vezes foram martirizados. No Brasil hoje tem mais de 800 apóstolos cadastrados. Era para tomar 3 planetas: Marte, Vênus e Terra. Só o Brasil. Igreja corrompida. Nada contra você que é apóstolo e está ouvindo a pregação agora. Mas se posicione como apóstolo, como dom apostólico. Te convido, meu irmão, para se converter. O que você tem feito pela nação? Brigado? Disputado o cargo político? E se botar crítica, eu vou deletar. É tempo de arrependimento. Como é que então a gente pode ser curado dos nossos traumas? Através da palavra. E a palavra nos ensina que a gente precisa subjugar os nossos vícios, porque senão eles vão vir. Nós vamos ter desejos, nós temos hormônios, vai ser liberado dopaminas, vão ser liberadas substâncias que a gente vai querer, e a gente vai ficar incontrolável, sem domínio próprio, e a gente cai, e aí depois a gente para e diz: não valeu a pena esse tempo de prazer, porque agora eu me afastei da presença de Deus, nada está acontecendo, está tudo travado, e a gente tem aquele remorso. E Deus nesses dias vai nos ensinar como é que a gente vai caminhar para ser liberto. E uma das maneiras é a gente se envolver com a palavra dele. Quando vem aquela vontade louca da gente fazer aquilo, a gente vai para a palavra, lê a palavra, ora a palavra, e Deus certamente vai nos trazer algo. Se a gente está com vontade de fazer algo e servir a Satanás, porque se não glorifica a Deus, está fazendo serviço para Satanás. A gente precisa servir no reino, e o reino não é somente a igreja local. Então, se eu não estou envolvido com a igreja local, se eu não estou em serviço para com o reino, estou vulnerável a cair em tentação, porque a tentação vai vir para todos. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra. E Deus não tenta ninguém, diz a palavra, mas Ele nos deixa a prova para a gente saber o que está no nosso coração, porque Ele já conhece. Então Ele permite que a tentação venha para a gente superar, não é para a gente cair. Se eu não estou envolvido com as coisas do reino, se eu não estou trabalhando, se eu não estou servindo de voluntário, se eu não estou fazendo nada no reino, já foi. Presa fácil do inimigo. Porque quem está envolvido com a mente em atividade nas coisas de Deus, não fica com a mente vazia para que o inimigo trabalhe. Tem até um ditado nas delegacias, nos presídios, que mente desocupada é o quê? Eles já sabem disso. E é por isso que essas mentes ocupadas, as cadeias lotadas, sem trabalho, e a gente sustentando todos eles, você acha que vai dar bom isso? Infringindo o princípio de Deus, quem não trabalha, que não coma. E aí você precisa se envolver. Nesse tempo de desemprego, de pandemia, eu estou desempregado. Que bom, agora você tem 100% do seu tempo para dedicar às coisas de Deus. Outrora não tinha. E aí você começa a trabalhar para Deus. Aquele que é fiel no pouco, Deus acrescenta. E Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Você já viu a gente fazer alguma coisa para Deus e ficar por isso mesmo? E aí Deus vai pagar e ainda vai deixar o troco com a gente. E muitas vezes está tudo travado porque a gente não está servindo. A nossa mente não está ocupada com as coisas do reino. A gente prefere ficar na frente da televisão 2 horas vendo jogo de futebol do que 15 minutos ajoelhado lendo a palavra.
difícil, ler a palavra é difícil, estudar a palavra é mais difícil ainda mais na Bahia, nota zero na educação. E você acha que a nota zero na educação é por acaso? O inimigo quer que a gente fique mesmo sem vontade de nada. Então fecha tudo, bora para casa e você fica lá em casa morrendo. Mas Deus vai usar todas essas coisas para o nosso bem, dizendo o seguinte: a partir de agora, você que não tinha tempo para mim, você tem de 20 horas até 5 da manhã para orar, jejuar, fazer devocional e estar em família. Vamos lá. Então a gente precisa ter esse tempo. Tem outras coisas a mais para que a gente possa ficar livre nessas dicas. Hoje a gente viu meditação na palavra, quer dizer, ler e estudar a palavra. Não são dias fáceis, a gente lê que são dias difíceis. Se a gente só ler ou ficar caçando versículo, ligar a internet para ficar vendo esses falsos profetas com teologia da prosperidade, autoajuda, positivismo, confissão positiva, heréticos, achando que aquilo vai nos sustentar, com versículos soltos, com jargões, com músicas gospel que não falam nada de Jesus, que não honram a Deus. A gente precisa inverter isso, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança é Cristo. Eu não estou conseguindo, então comece. Eu não consigo orar, então serve. Se envolve nas coisas do reino. Sempre tem lugar para quem quer trabalhar no reino. E isso vai gerando vontade de orar, vontade de se envolver. E daqui a pouco você já está ajudando outra pessoa. E agora você, para ajudar, precisa estudar, porque seu conhecimento naquela ajuda está insuficiente. Agora você já está estudando a palavra, mas você percebeu que tem casta de demônio daquele naipe que só sai por meio de jejum e oração. Você já está jejuando, agora você está jejuando, orando, lendo a palavra, estudando a palavra, servindo no reino. E liberta. Oh, glória. Mas como o abismo puxa outro, se não fizer um, não faz outro, que não faz outro, que não faz nada, e agora a culpa é do pastor. É o pastor. Não, é aquela igreja. E é claro que a gente está no hospital espiritual, no meio de pessoas traumatizadas ou que foram traumatizadas. Mas é tempo de libertação. Vamos ficar de pé para a gente orar. Pode colocar o louvor. A nossa oração vai para que Deus possa nos trazer a lembrança a partir de agora. As nossas feridas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas mazelas. Aonde estão os nossos traumas que precisamos deixar na cruz de Cristo, porque o Senhor já venceu tudo, inclusive a morte na cruz. E aí na próxima semana a gente vai trabalhar com itens específicos sobre isso. Jefté é um homem traumatizado.